Olá pessoal, bem-vindos. Estou aqui para apresentar para vocês o Agenda Plus, que foi um sistema que a gente criou para facilitar a vida de você, profissional, que trabalha com agendamento por clientes, por alunos. Tá? A nossa ideia é fornecer para você um sistema simples, que você consiga controlar a sua agenda, cancelar os seus horários e ter maior autonomia no seu dia a dia. Nesse início, a gente está em construção ainda de um aplicativo, né? Que você vai conseguir controlar os seus agendamentos pelo celular. E o mais importante de tudo, o seu aluno ele vai conseguir cancelar os agendamentos pelo celular, sem ter que ficar te mandando mensagem pelo WhatsApp e coisas do tipo. Então hoje a gente já disponibiliza o nosso site, que se chama agendaplus.com.br, onde a gente explica toda a nossa intenção com o nosso sisteminha do Agenda Plus. Ele inicialmente você pode utilizar sem custo algum, tá? A gente não tem interesse em intenção de cobrar nesse primeiro momento, né? Por esses acessos, a gente está em fase inicial, então você utilizando o nosso sistema nos ajudará a melhorá-lo. A gente tem aqui a nossa organização, que a gente conta a nossa história, como que funciona, qual que é a ideia do sistema, que aí nosso foco principal é a sua autonomia no dia a dia, né? Já está em produção, já está hoje funcionando, que você pode solicitar o acesso nesse botão e o acesso é liberado um a um, né? Porque até pela possibilidade do uso gratuito, a gente está fazendo um controle mais manual das pessoas que utilizam hoje. Então, se você tem interesse, você pode clicar em solicitar acesso, que vai direcionar para o WhatsApp de um dos colaboradores do nosso time. E também aqui, se você quiser mandar um e-mail, a gente entra em contato com você depois, tá? Para acessar o sistema é bem fácil, você vários pontos do site, você clicando já vai direcionar para o sistema, né? Aqui em cima ele tem um menuzinho, aqui é mais sugestivo, né? Se eu clicar em acessar, ele já vai direcionar você para o nosso site, site do nosso aplicativo, e a página de login já será exibida. Se você ainda não tem acesso, você também pode clicar o solicitar acesso por esse botão aqui ou na tela anterior, igual eu já mostrei. A gente vai entrar em contato com você, vai te passar um login e uma senha para você começar a controlar os seus agendamentos, tá? Então agora eu vou fazer uma demonstração de como funciona o Agenda Plus na parte interna. Então vamos lá, eu já estou aqui na minha página local de teste, né, para vocês. Eu vou utilizar o meu ambiente local mesmo para poder inserir e fazer testes de clientes fictícios, né? Então aqui eu tenho meu usuário de teste, eu faço o login no sistema, essa é a tela inicial. Aqui em cima eu tenho no canto superior direito umas informações básicas do meu usuário logado, e aqui do lado no canto esquerdo, nesses três risquinhos, eu tenho uma possibilidade de expansão de menu. Então essa tela inicial é a que a gente colocou para você ser recepcionado, né, a primeira vez no sistema, e ele é bem fácil. Você basicamente precisa ter definição de quais as formas de contrato, de plano que você trabalha e quais os seus clientes, né? Então o primeiro passo você já vai ter um usuário cadastrado por nós aqui, então se você quiser cadastrar um funcionário ou um outro usuário, basta você clicar nesse botão cadastrar usuário, menu, usuários e vírgula funcionários, né? Acesse aqui esse botão, cadastrar usuários, coloca o nome, e-mail, CPF, celular, data de nascimento, a senha desse seu cliente, desse seu funcionário, de qualquer pessoa que você queira que tenha acesso à sua agenda, tá? Então, vale lembrar que toda pessoa que tem acesso à sua agenda, ele vai poder fazer modificações no horário, exclusão de clientes e enfim. Então é importante que você dá permissão somente para as pessoas de confiança. Nesse caso aqui eu tenho o meu usuário de teste já e eu vou fazer tudo em cima dele, tá? Então eu já cadastrei meu usuário. Meu segundo passo, como sugestão, é já começar a fazer o cadastro das suas tags, planos ou contratos, né? Então aqui, ó, é bem fácil. Acessei o menu cadastrar tags, planos ou contratos, clico em cadastrar tags e coloco o nome da minha tag. Por exemplo, eu tenho uma forma de trabalho que o cliente tem a possibilidade de fazer 3 aulas por semana. Então eu sei que eu vou ter um contrato chamado aulas 3 vezes por semana, ou contrato trimestral ou agendamento semanal. Esse nome fica bem aberto e você cria o que você desejar aqui, porque é isso aqui que vai ser vinculado ao seu cliente. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui aula uma vez na semana. Então eu sei que todo mundo que tiver vinculado a essa tag vai receber uma corzinha vermelha, aula uma vez na semana. Eu posso cadastrar quantas tags no sistema, quantas você desejar. Então eu vou cadastrar, por exemplo, a aula uma vez na semana, vou cadastrar aula 2 vezes na semana,
O importante e o legal aqui é que você pode escolher a cor de cada tag. Então você, por exemplo, pode colocar uma tag vermelha, uma amarela, e isso vai te ajudar lá no agendamento, tá? Isso lá na hora que a gente te mostrar a tabelinha de como ficam os seus agendamentos, ele fica separado por cor. Então eu já tenho dois modelos de contrato, tags ou formas de trabalho. Se você é personal trainer, por exemplo, e o seu aluno faz 3 vezes na semana e ele tem um contrato trimestral, você pode criar contrato trimestral, plano premium, plano econômico. Se você trabalha cortando o cabelo, por exemplo, você pode colocar aqui plano quinzenal, que é a pessoa que vai a cada 15 dias no seu salão, na sua barbearia, tá? Então esse é o exemplo bem básico de cadastrar tags. Sempre que você pensar em tags, você pensa que é o vínculo que o seu cliente tem com você. Então, bem simples mesmo. Já cadastrei as tags, o segundo passo a gente faz o cadastro de cliente. Então eu vou fazer um cadastro básico, né? Se tivesse algum cliente cadastrado já apareceria aqui, nesse caso não tem ninguém. Então eu vou clicar em cadastrar meu primeiro cliente. O nome dele vai ser Luiz, o e-mail dele vai ser luiz@agendaplus. Isso aqui é tudo dado fictício mesmo, tá? O telefone dele vai ser um telefone aleatório. Eu vou dar uma cor para o Luiz de azul. E agora aqui, ó, nas minhas tags aparecem as tags que eu acabei de cadastrar. Então é aula 1, aula 2. E esse cliente aqui, o Luiz, ele vai fazer uma vez por semana, tá? O contrato que ele fechou comigo é uma vez por semana. Então eu já vou vincular aqui, vou preencher os dados do Luiz e aqui já vai aparecer a minha tag vinculada ao Luiz. E se ele tiver dois contratos ou duas, não tem problema nenhum. Você pode vir aqui e adicionar mais uma tag para o Luiz. Então ele sempre na agenda vai aparecer com essas duas tags, tá? É só para uma organização do cliente. Então nesse caso o Luiz está vinculado a duas tags, dois contratos ou dois planos diferentes, não tem problema nenhum. O que importa é isso aqui, vai ser lá no agendamento. Então eu vou cadastrar mais um aqui. Eu vou cadastrar mais um cliente de teste. Posso fazer cadastro de teste, Braga? Pode cadastrar quantas vezes quiser e excluir, tá? Só que depois, quanto mais cadastros errados você fizer, pior para a remoção, né? Porque você tem que fazer remoção um a um. Então, sugiro fazer no máximo uns 2, 3 cadastros para você sentir como que funciona o sistema e depois você pode vir aqui e excluir o cliente desde que ele não tenha um agendamento vinculado, né? Então hoje eu tenho dois clientes, um azul e um vermelho, e eles estão vinculados a planos diferentes. Então agora que eu já cadastrei os meus planos, já cadastrei os meus clientes, já cadastrei meus funcionários, a gente vai fazer um agendamento. Tem duas formas de fazer o agendamento. Primeiro, eu posso vir direto aqui no agendamento e clicar em realizar o primeiro agendamento ou um agendamento. Todo cliente que eu cadastrei lá, eu sei que ele vai aparecer na lista aqui para mim, então é só começar a digitar o nome dele, ele já aparece, então tá aqui. Vou começar o primeiro agendamento para o Luiz. O Luiz, se eu quiser colocar uma observação, eu só coloco em anotações. Eu vou falar para o sistema qual é a forma de agendamento que eu vou fazer para o Luiz, se é um agendamento que não se repete, ou seja, você tem um estúdio de Pilates e uma pessoa quer fazer, por exemplo, uma aula experimental com você. Então ele ainda não tem contrato. Então o agendamento dele só vai ser único. Então repetir agendamento? Não, é uma vez só. Caso ele é um cliente já de longa data ou fechou um contrato com você, provavelmente ele vai ser repetir semanalmente. Então você escolhe o semanalmente. Por que isso? Para o sistema facilitar a sua vida, você vai preencher quais os dias da semana que ele frequenta, quais os horários do contrato e ele vai duplicar desde a data início até a data fim. Se ele não se repetir, ele só vai dar uma única data, que é o dia que ele vai frequentar o seu espaço, uma hora de início e uma hora de fim. Então essa é a diferença do agendamento semanal ou não, tá? E isso vai muito do teu contrato com ele e mais especificamente daquelas pessoas que querem experimentar o seu serviço, que fazem uma aula avulsa, uma aula experimental, certo? Então nesse caso eu vou fazer um agendamento que não se repete, vou considerar que ele virá amanhã, né? Vou colocar dia 13 aqui, uma segunda-feira, 13/12, às 9 horas da manhã e vai sair às 10 horas da manhã. Eu vou adicionar um contrato ou uma tag a esse cliente. Nesse caso eu só tenho aula uma vez na semana, aula 2 vezes na semana. Eu poderia ter criado uma tag aqui se chamando aula experimental, então eu vincularia ele a essa aula experimental. Como eu não tenho, eu posso ir lá e cadastrar lá no menu
tags e cadastrar, mas nesse cenário de teste eu vou usar a aula 1 mesmo como exemplo, tá? Pode ver que tudo que eu coloco uma cor, isso aqui facilita o meu entendimento, né? Não preciso ler, às vezes pela cor mesmo eu já identifico qual é o tipo. Então, ó, salvei, meu primeiro agendamento já está realizado. Vou realizar mais um agendamento agora para o cliente Francisco, né, que foi o que eu cadastrei antes. Eu vou dizer que o Francisco ele já tem um contrato que se inicia numa segunda, se encerra lá no final do mês, dia 31, e ele faz a aula toda segunda, toda quarta e toda sexta comigo. E toda segunda ele faz das 10 às 11. Toda quarta ele faz das 16 às 17. Toda sexta ele faz das 14 às 15. Isso aqui eu estou dando exemplos de aula que demoram 1 hora. E aqui que é uma coisa interessante para vocês que estão montando a agenda, né? Quando você vincula ele, você diz para ele qual é o tipo de contrato, porque ele pode ter dois tipos de contrato. Então ele pode fazer aula uma vez na semana nesse dia, ele pode fazer aula 2 vezes na semana nesse dia. E essas cores ajudam você a se localizar no nosso calendário. Então hoje eu já vinculei ele a 2 tags na semana, diferentes, tá? E eu já coloquei 3 vezes por semana. E agora eu vou salvar o agendamento. Pronto, então agora eu sei que o Francisco se repete desde o dia 13 ao dia 31/12, toda segunda, quarta e sexta. E o Luiz virá só na segunda-feira, das 9 às 10. Então pronto, essa é a minha tabela de agendamento, tá? Agora a parte mais legal do sistema é o nosso calendário, que é o que você vai trabalhar no dia a dia. Então, quando você abre o calendário, ele mostra no dia atual. Mas eu, particularmente, gosto de usar a visão semanal. Então aqui, ó, ele pega sempre do dia que você tá, mais 7 dias para te exibir. Mas aqui o manuseio é bem tranquilo, ó. Eu consigo verificar diretamente clicando em hoje qual é o dia de hoje, no caso dia 11. Eu consigo passar para a semana seguinte, eu consigo visualizar o mês inteiro, eu consigo visualizar a cada 4 dias. Mas nesse cenário eu vou mostrar para vocês a semana como ficou. Então na semana que vem eu tenho um horário às 9, que é o Luiz, um horário às 10, que é o Francisco. Na quarta eu tenho um às 16, que é o Francisco. E pela cor eu sei qual é o plano. Nesse caso aqui, aulas uma vez por semana, porque eu sei que a cor é vermelha, igual a gente colocou na nossa tag. E eu também tenho a cor amarela, que é a aula 2 vezes na semana. Então você, de uma maneira visual, consegue saber mais ou menos como que está a sua agenda. Esse exemplo aqui só tem 2 pessoas cadastradas com poucos horários, né? Mas lembrando que o seu espaço provavelmente tem muito mais clientes e essa agenda fica completa. Então você consegue de maneira simples visualizar quais os horários cheios, os horários disponíveis ainda, tá? E agora você também pode fazer toda a interação só nesse calendário, né? Você pode vir aqui e clicar em novo agendamento, simplesmente. Você pode vir e cadastrar, pegar um cliente já existente. Você pode nessa tela também adicionar um cliente caso não tenha. Por exemplo, eu vou colocar um cliente novo aqui, ó, Joelson @agendaplus.com. Lembrando que são soldados fictícios, né? Então eu não estou me apegando a detalhes. Eu vou colocar aqui cores diferentes que eu me sinto confortável. A tag eu não vinculo aqui direto porque ela tem mais umas peculiaridades. Então eu vou dizer que o Joelson faz aula 2 vezes na semana somente. Pronto, já vinculei o Joelson. Agora eu consigo já pegar ele aqui na lista. Já consigo fazer uma anotação. Digo que ele tem um agendamento semanal que vai começar numa segunda-feira e vai terminar numa sexta-feira. Ele faz aula na terça, ele faz com um contrato de 2 vezes na semana, ele faz o horário das 11 ao meio-dia, nos 2 dias que ele faz, e ele faz terça e quinta com o mesmo contrato, então 11 às 12. Salvei, nesse momento a agenda já é atualizada, então já aparece o Joelson aqui para mim. Mas e se agora, por exemplo, o Joelson me liga e diz que não vai poder vir? Então você pode simplesmente vir aqui nesse botãozinho que é o cancelar horário. Você pode editar os cadastros do Joelson. Você pode excluir definitivamente os agendamentos também para essa pessoa. Você pode chamar diretamente ele no WhatsApp clicando nesse botãozinho se o telefone dele estiver correto. Obviamente você tem que estar com o seu WhatsApp web conectado na sua máquina, que quando você clica ele já vai direcionar lá para uma chamada com o Joelson.
Então nesse caso eu vou dizer que o Joelson me ligou e disse que vai faltar, ou me mandou uma mensagem, tá? Por enquanto eu vou justificar o motivo, doença, salvar. Pronto, então agora, ó, apesar de estar cancelado, o Joelson ele está aqui na minha agenda ainda. Então você pode desfazer o cancelamento também, caso você tenha cancelado errado. Você pode mudar a motivo de justificativa, né? Ah, eu errei, ó, já voltou, ficou colorido aqui. Então hoje eu consigo ter essa possibilidade e ele não sai da agenda, né? Então você também consegue fazer um controle de aula cancelada. Vou colocar aqui teste, vou deixar cancelado. Então o Agenda Plus é bem simples mesmo, a nossa ideia é que você consiga ter uma visão fácil da sua agenda semanal. Hoje a gente já tem alguns clientes utilizando, então como não tem custo nenhum, você não tem nada a temer, né? Então basicamente faz o cadastro e caso você tenha dificuldade a gente vai ajudar vocês também. E esse vídeo vai ficar disponível para qualquer acesso a qualquer momento, desde que você tenha usuário no nosso Agenda Plus. Então esse aqui é o nosso sistema. Espero que seja fácil de utilizar e também tem uma consideração sobre o seu usuário que sempre estará vinculado a uma empresa. Então você pode ter seu usuário em várias empresas. Nesse caso a gente está vinculado aqui a uma empresa teste, ela começa a atender das 8 às 22, ela atende de segunda, terça, quarta, quinta e sexta e eu tenho um usuário vinculado a ela. Por que isso daqui é interessante, né? Eu vou fazer uma modificação aqui para vocês, ó. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu vou dizer que quarta-feira essa empresa não trabalha mais. Vou salvar, vou lá no calendário. Agora vou colocar na visão semana. Vocês podem notar que domingo está cinza, quarta cinza e sábado cinza. Isso aqui indica para mim que eu não tenho expediente nesse horário. E se vocês perceberem também, o calendário começa aqui nas 8 horas e se encerra nas 21 horas. Se vocês notarem lá no nosso cadastro da empresa, vou voltar lá. Está aqui, ó, 8 às 10. Se eu editar esse horário, o calendário ele diminui também. Então vou colocar 18 horas agora, salvei, vou voltar no meu calendário. Então, ó, começou às 8 e se encerrou às 18. Então essa tela ela é configurada de acordo com o horário de trabalho da empresa. Então se você configurar que não trabalha domingo, não trabalha quarta, ele vai ficar aqui com destaque para você caso tenha uma eventualidade, você marque uma aula num dia errado ou num feriado, por exemplo. A gente não tem o cadastro de feriados, mas você poderia de alguma forma durante aquela semana deixar cinza para ficar com uma certa atenção, tá bom? Então a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Agradeço a atenção de todos. Até a próxima, pessoal.